Olá, hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre política. Nós estamos no auge da campanha de segundo turno para presidente da República aqui no nosso país e estamos vivendo uma polarização e as pessoas estão eufóricas a respeito disso. Para nós é uma novidade. Quando a gente estuda o assunto, a gente acaba descobrindo que essa polarização ela existe há muito tempo e ela é antiga nos países onde a República e a democracia são mais antigas e maduras do que a nossa. Mas vamos lá. A questão é, algumas perguntas eu tenho recebido, especialmente por ter publicado minha opinião a respeito das próximas eleições, em quem eu vou votar e quem eu não voto jamais. E eu vou tentar responder algumas perguntas dessas para que fique claro para todos e de alguma maneira talvez tentar ajudar você que ainda não se definiu a respeito desse assunto. A primeira pergunta que eu gostaria de responder é a seguinte: por que tornar público o voto? Eu sou pastor presbiteriano, falo em meu nome, não falo em nome da minha denominação, pois nenhum pastor presbiteriano tem autoridade para fazer isso, somente o concílio pode publicar uma opinião em nome da denominação, mas falo em meu nome e o que eu posso fazer e acredito que devo e vou responder por quê. Nós somos cidadãos de duas pátrias, uma pátria celeste que nós aguardamos e almejamos, mas até que essa pátria chegue, a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nesta terra estranha. E enquanto moramos aqui, de alguma maneira nós devemos influenciar com as nossas obras, não apenas com aquilo que é principal na nossa missão, que é a propagação do Evangelho, mas o próprio Senhor Jesus diz que nós deveríamos ser sal e luz nessa terra onde nós vivemos, influenciando as pessoas com boas obras, para que elas glorifiquem a Deus através dessas boas obras. E eu acredito que opinar, ter critério, publicar sua opinião com critérios, faz parte disso. Nós não podemos, como cristãos, subir no muro da isenção e simplesmente tentarmos nos manter isentos em momentos, especialmente momentos dramáticos da nossa história, como esse momento que nós estamos vivendo. Outra pergunta que eu tenho recebido é: por que não o PT e os seus candidatos? Bom, eu vou dar alguns motivos que eu acredito que são sérios, importantes e urgentes. O primeiro deles é porque, nesses 30 anos de governo, óbvio que não foi só do PT, mas todos estes governos que nós tivemos até aqui, eles foram, de certa forma, governos de esquerda. Eles mergulharam o nosso país num mar de corrupção. Ora por sua própria ganância, ora por tentar implantar uma agenda aqui no nosso país, uma agenda socialista, a fim até de fortalecer as outras vertentes socialistas aqui da América Latina, mas o resultado é que, juntando isso com a ganância, com a falta de caráter desses partidos e desses políticos, nós vivemos a maior crise econômica e política da história do nosso país. Então isso por si só já é motivo suficiente para não votar no PT, na sua coligação, nenhum desses partidos aí, nesse modelo de governo que nós não aguentamos mais aqui no país. Segundo, porque o PT, junto com esses últimos governos que ele exerceu no nosso país, ele protagonizou a maior crise de autoridade que nós temos na nossa sociedade. Vejam só, os pais perderam a autoridade, os professores perderam a autoridade, as próprias autoridades públicas, a polícia, o poder judiciário perdeu a autoridade, ao ponto de nós termos um líder que está preso dentro de um presídio, consultado por presidenciável, que quer ser eleito presidente desse país, e pior, este indivíduo que está preso, este indivíduo, antes de ser preso, teve a audácia de dizer que nesse país ninguém é mais honesto que ele. Poxa vida, nós não podemos, como cidadão, independente da sua fé, aceitar que um presidiário chegue ao ponto de dizer isso, e mais, ele chegou a alegar que ele é tão honesto como Jesus Cristo. Gente, é inaceitável que um cristão continue dando apoio para um indivíduo desse, para um partido que tem como líder alguém que pensa dessa maneira. Eu não aceito isso de maneira alguma, e o que o PT fez no nosso país foi tentar nivelar moralmente toda a sociedade por baixo, para que ninguém pudesse levantar e dizer: eu tenho autoridade moral para julgar esse assunto. E é a crise que nós estamos vivendo. Essa crise de autoridade tem a ver com uma mudança radical no comportamento nosso como indivíduos. Eu tenho 43 anos, se você tem mais ou menos a minha idade ou mais, você lembra da época que quando nós íamos para a escola, nós entrávamos, eu estudei escola pública, sempre estudei escola pública,
Mas antes de entrar na sala de aula, tinha que cantar o hino nacional, tinha que cantar o hino da bandeira, ficar em posição de sentido. Dentro da sala de aula tinha uma foto do presidente na frente, em cima do quadro, e quando entrava alguém dentro da sala, fosse a faxineira da escola ou fosse o diretor, todos igualmente tinham que ficar em pé e tratar com o devido respeito. Nós perdemos isso, essa crise de autoridade se estabeleceu de tal forma que hoje os professores estão apanhando dentro de sala de aula. Soldado na rua realizando o seu trabalho, ele é escarnecido por um moleque, um adolescente com um celular na mão, que fica provocando para ver se o soldado faz alguma coisa, e então os direitos humanos vão cair em cima do soldado. Poxa, alto lá! Eu li uma frase esses dias que dizia o seguinte: para uma geração sem limites, uma única ordem, um único princípio, uma única lei se torna uma ditadura. É o que nós estamos vendo. Tem uma galera na rua gritando aí, reclamando que se Jair Bolsonaro vencer, nós vamos voltar a uma ditadura, nós vamos ter graves problemas aqui com o absolutismo no nosso país. Veja, numa sociedade libertina como a nossa, quando você tenta pôr ordem na casa, vira ditadura. É por isso que eu não voto no PT, porque não tem condição de votar num partido que simplesmente acabou com o princípio, com o valor da autoridade no nosso país, desconstruir o nosso país, e a gente tem um grande e sério trabalho para reconstruir. Um outro aspecto é porque o PT, junto com os seus coligados, com o PCdoB, tem tentado implantar no nosso país sistematicamente uma agenda socialista. Tem tentado implantar aqui uma ditadura socialista que acontece em outros lugares do mundo, inclusive apoiando financeiramente lá e importando de lá para cá aquilo que nós não aceitamos aqui. Nós não somos socialistas, não vamos nos tornar um país socialista, e para quem gosta do socialismo, está aí a Venezuela aqui do lado. Mude para lá, passe 2, 3 anos lá e diga se a ditadura socialista é boa. Inclusive, uma das alegações é que se não for Fernando Haddad, se não for governo PT, nós vamos voltar com a ditadura. Ora, bolas, pense bem, aonde existe ditadura no mundo hoje? A ditadura existe no mundo hoje predominantemente em países que abraçaram o marxismo, que abraçaram o socialismo. Então veja o engodo, é a mentira que eles estão tentando sistematicamente implantar na mente das pessoas. Nós não aceitamos isso. Um outro aspecto é que este partido que é socialista tem tentado implantar através de grupos minoritários a agenda e o ativismo deles. Eles usam esses grupos menores, como as feministas, como o movimento LGBT, todos esses movimentos menores, o movimento do sem teto, o movimento do sem terra, e usam esses movimentos para defender a agenda deles. Então, na realidade, se você pensa que um socialista ou qualquer um desses governos socialistas, eles gostam dos homossexuais, gostam das feministas, gostam dos LGBT, isso é tudo mentira, é balela, eles não gostam. É que eles atraem com algumas ofertas esses grupos, aparentemente defendendo o interesse deles, mas na realidade eles são usados como massa de manobra. Então, por eles, eu não voto no PT, porque eles estão sendo enganados e iludidos em outros aspectos. Já tem vivido tanto engano na vida, mas esse também é um deles. Mas quero citar ainda, dentro dessa agenda aí do socialismo, você tem uma tentativa sistemática, ideia de Karl Marx e de Engels lá do passado, de tentar destruir a estrutura da família orientada pela doutrina das escrituras, orientação judaico-cristã. Por quê? Porque, segundo Karl Marx e Engels, a origem da ideia de propriedade privada vem da família. Uma vez que você não consegue destruir a ideia do capitalismo, da propriedade privada de cima, você vai tentar exatamente lá no núcleo primeiro dela, que é dentro da família, porque o marido tem uma esposa, a esposa tem um marido, o casal tem os seus filhos, tem suas propriedades. Então, quando você tem movimentos dentro do Congresso tentando aprovar a lei do aborto, no final das contas, o que está sendo atacado é a família, é o direito à vida, como a vida é. A legalização dessa lei dá o direito de uma mulher fazer com uma criança que não é parte do corpo dela o que ela não tem direito. O mesmo direito que nenhum cidadão tem de atentar contra a vida de outro que está andando pelas ruas, nenhuma mulher tem de atentar contra a vida de alguém que está no seu útero. Mesmo que a relação que produziu, que concebeu esta criança seja uma relação estúpida, violenta, imoral, como por exemplo uma relação de estupro.
Mas nesse caso existem ainda alternativas como a adoção. Quer ver um outro aspecto ainda do porquê que eu não voto no PT? Porque o PT tem sistematicamente, dentro dessa agenda socialista, trazido e favorecido na nossa sociedade a disseminação da ideologia de gênero. E a ideologia de gênero nada mais é do que a desconstrução social. É a tentativa de mudar o indivíduo através do discurso. Você acha mesmo que você pegando um homem e dizendo para ele todos os dias que ele é uma mulher, algum dia na vida ele vai deixar de ser homem? Biologicamente ele nunca vai deixar. No coração ele nunca vai deixar, porque ele vai continuar sentindo, e na mente também, porque ele vai continuar pensando como homem. Quando a ideologia de gênero propõe que sexo é determinado biologicamente e gênero é determinado pela sociedade, pela construção social, ela está mentindo para você, está dizendo algo que é absurdo. O discurso não é capaz de mudar a matéria, a biologia, o ser humano. Não muda. Discurso muda tendências, discurso muda concepções, discurso muda ideologias, mas não muda pessoas. E eu sou contra isso, absolutamente contra, porque no final, no fundo, existe uma tentativa de desconstrução da família. No final das contas, o que se consegue com a ideologia de gênero é a esquizofrenia social. Veja, é um absurdo. Quando o indivíduo começa a acreditar que pelo discurso ele pode mudar o que ele é, então você vai entender que pessoas podem ser o que quiserem. Por isso, na América do Norte, tem um cidadão lá que acha que é um cavalo e ele está lutando na justiça para ser reconhecido como um animal. Esse é o fim. Por isso que eu não voto no PT. Eu não suporto esse tipo de engano, esse tipo de mentira sendo disseminado e sendo transformado em lei através de propostas que têm como berço o próprio PT. Então, eu não aceito isso. Infelizmente, nós precisamos energicamente erradicar esse pensamento socialista dentro do nosso país. A terceira pergunta é: por que Jair Bolsonaro? A resposta mais óbvia e clara é: nós não temos nenhuma outra opção senão Jair Bolsonaro. Mas você poderia pensar, mas e no primeiro turno? O primeiro turno foi Jair Bolsonaro também, porque no primeiro turno também acreditava que não tinha nenhuma outra opção a não ser ele. E vou dizer por quê. Porque Jair Bolsonaro sobreviveu 2 décadas e meia no meio dessa lama toda e ele não está implicado em nenhum desses processos, em nenhuma dessas denúncias, desses grandes escândalos de corrupção. Então isso para mim, por si só, já é motivo suficiente para ele ganhar o meu voto e a minha simpatia. Mas há um segundo motivo pelo qual eu voto nele. A coragem que ele teve, que ele está tendo, de levantar uma bandeira nesses tempos perigosos em que nós estamos vivendo, e ele mesmo foi vítima daquilo que ele tem levantado, da bandeira que ele tem levantado. Por quê? Porque tentam calar pessoas assim. Aliás, essa história de tentar calar quem denuncia a verdade é desde os tempos bíblicos antigos. Estevão, que viveu no primeiro século da era cristã, ele mesmo já dizia: vocês sempre tentaram matar os seus profetas. A palavra profeta, ela, em um certo sentido, ela é usada para descrever pessoas que denunciam o erro, denunciam o engano. Sempre que um profeta se levanta defendendo a verdade, denunciando a mentira, tentam matá-la, tentam silenciá-lo. E isso já aconteceu no Brasil outras vezes. Ele teve a coragem de assumir essa bandeira, de levantar essa bandeira contra movimentos, contra ativistas, contra o próprio PT, contra o governo, contra a máquina, e por isso ele tem o meu respeito. Eu o admiro pela sua coragem, pela sua hombridade de enfrentar uma batalha que não é uma batalha propriamente, especificamente dele. Ele puxou a responsabilidade para si. Responsabilidade que é de todos nós brasileiros, ele puxou para si, assumiu o desafio. Isso me anima muito a respeito da pessoa dele. Terceiro motivo pelo qual eu voto nele: sua família. Quando eu vejo seus filhos envolvidos na política, é uma coisa interessante. Quando filhos seguem a carreira dos pais, no mínimo, os pais foram exemplares dentro de casa, senão os filhos não fariam isso. E ter 2 filhos envolvidos na política, com a mesma lisura, com a mesma transparência, com os mesmos ideais do pai, isso para mim é maravilhoso. Ter uma família que o apoia, uma esposa, um filho, ter a família que, infelizmente, por algum motivo nesse caminho da história se rompeu, que foi a primeira família dele, apoiando, sem nenhum tipo de restrição, a figura dele, isso pesa muito a favor de Jair Bolsonaro. Além disso, eu acho que é importante considerar que Jair Bolsonaro tem deixado claro em todas as suas lives e nos debates que ele participou, que ele não é alguém que pensa, que tem a pretensão de mudar o país sozinho, porque todos nós sabemos que isso é impossível.
E o fato de saber que ele é alguém que está montando um time, ele tem a sua patente de capitão, e eu espero que ele funcione assim mesmo, como um capitão, alguém que monta um time, alguém que distribui responsabilidades, estabelece prioridades e põe todo mundo para trabalhar e se envolve nesse processo cumprindo a sua função, que é a função de liderar. Eu acredito que isso é uma posição correta, é uma estratégia correta para aqueles que lideram, né? Aquele que lidera não tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, nós estamos atrás não de um faz-tudo, mas nós estamos atrás de alguém que lidere e escolha um bom time para cada uma das áreas que precisam da atenção do nosso governo. Eu voto no Jair Bolsonaro porque eu acredito que ele teme a Deus, e se a sua frase for realmente verdadeira, Deus acima de tudo, acima de todos, isso faz toda a diferença. Isto posto, então fica claro que eu voto pelo nosso país, voto pela restauração do princípio de autoridade, voto pela família, voto por uma direita forte no nosso país, voto por um país livre de corrupção, e nesse sentido eu acredito que na pessoa de Jair Bolsonaro nós temos uma boa chance. Agora, eu quero concluir deixando claro que a esperança mesmo não está em Jair Bolsonaro. A minha esperança está em Deus, porque é dele que vem a nossa única e verdadeira esperança. Aspectos redentivos para a nossa sociedade não podem ser buscados na educação, na segurança pública e nem no governo, porque redenção de uma sociedade é somente em Jesus. Então eu gostaria de deixar como uma última palavra nesse vídeo, que você entendesse algo importante. Nós estamos num mundo caído. E nesse mundo, se as coisas melhorarem muito, elas ainda continuarão ruins. O que nós podemos realmente fazer pelo bem da nossa família, do nosso coração, da nossa vida, do nosso futuro, é buscar a Deus de todo o coração. Porque Ele redime a nossa alma, Ele muda a nossa alma, Ele pode mudar e melhorar o nosso país, mas no final das contas, ainda assim, esse mundo aqui será um mundo caído, e a pátria perfeita e o lugar onde nós teremos uma vida absolutamente perfeita e em paz, isso é só na glória celestial. Até que esse dia chegue, caminhamos por fé, confiados em Cristo Jesus, lutando com as armas que o Senhor nos dá aqui e tentando, de alguma maneira, influenciar, sendo sal e luz nessa sociedade em trevas. Deus te abençoe.